Boa tarde, pessoal. Meu nome é Robson Coutinho, sou da SGM, tem colega Rogério aqui da Consultoria Geral e Robson Marcelo, meu xará, que é da Adtec. Nós vamos falar aqui sobre o editor de emendas a medidas provisórias. O editor de emendas foi desenvolvido por uma parceria, um acordo que foi assinado entre a Câmara e o Senado, que permitiu o desenvolvimento em conjunto. Então, o sistema foi desenvolvido com o pessoal do Prodazem e o pessoal da Adtec. Então, eu quero, primeiramente, agradecer o esforço do pessoal do Prodazem e da Adtec no desenvolvimento desse sistema. O sistema é bem simples, nós vamos fazer uma apresentação rápida aqui do sistema, vocês vão ver que é bem simples. A edição de emendas vai ficar bem mais fácil, porque o sistema faz a edição a partir do texto da medida provisória. Então, fica bem mais fácil fazer uma emenda, porque você vai abrir o texto da medida provisória e fazer a emenda a partir do texto. E o sistema também ele entende um pouco de técnica legislativa. Então, se a pessoa comete algum erro de técnica legislativa, o sistema ele avisa, olha, isso aqui não é um inciso, isso aqui é um parágrafo. Ele dá algumas ajudas assim, então facilita bastante a elaboração de emendas. Uma outra coisa interessante, muito legal do sistema, é a geração do quadro de emendas. Então, a partir do momento que os deputados e senadores entregam um grande número de emendas, dentro do sistema, ele gera o quadro de emendas. Então, ele consolida todas as emendas, você consegue visualizar o texto de cada uma das emendas, a que artigo se refere, então isso vai facilitar bastante, principalmente naquelas matérias bem polêmicas, né? O acesso ao sistema, você pode colocar aí, Fernando, o link do sistema. Hoje ele está disponível no site do Congresso Nacional, no banner que aparece logo à direita. Então, no site do Congresso Nacional, tem um banner que fica passando ali com algumas telas, e então você pode acessar o sistema por lá, mas também vocês vão poder acessar na ficha de tramitação da medida provisória. Então, no site da Câmara, você carrega uma medida provisória e naquela ficha de tramitação da medida provisória vai ter o acesso ao sistema e o quadro de emendas. Então, da própria medida provisória, você vai poder fazer emendas e visualizar o que já foi entregue, a montagem do quadro de emendas, certo? Conseguiu? Então, no site do Congresso, esse banner que aparece aqui, tem uma setinha à direita, que você vai clicando, e está ali o editor de emendas. Embaixo dessa imagem tem o link do editor de emendas. Então, no site do Congresso, ou na ficha de tramitação da medida provisória na Câmara, você também tem acesso. Para o quadro de emendas, para que a gente consiga mostrar todas as emendas no quadro, é importante que todo mundo apresente emendas por meio do editor de emendas. Então, esse acordo feito entre a Câmara e o Senado prevê que, em algum momento, esse editor de emendas vai se tornar obrigatório. Então, a gente está apresentando hoje para vocês, as próximas emendas vocês já vão poder usar o editor, mas ele não é obrigatório. Mas daqui um tempo, um mês ou dois, vai sair um ato tornando obrigatório o uso do editor de emendas a medidas provisórias, tá? Isso porque tanto o Senado como a Câmara vão usar o mesmo sistema, e isso vai permitir a montagem do quadro de emendas. Certo? Dúvidas até aqui? Então, eu vou passar a palavra aqui para o Robson Marcelo, que vai fazer uma apresentação agora dentro do sistema. Estão me ouvindo aí? Tá. Bom, a ideia é fazer uma introdução, falar dos benefícios, né, e dos objetivos do projeto, e depois partir direto para a demonstração da aplicação. Compartilha. É. Bota aí a apresentação que vai. Aí. Para variar, deixa eu tirar, deixar assim.
Bom, o editor, então, como o Robson falou, ele é um editor de texto especializado em elaborar emendas para medidas provisórias. O escopo é exclusivamente de medidas provisórias e na fase inicial, assim que a medida provisória é publicada, né, aquele período lá de emendamento, de prazo de emendamento, o editor pode ser usado para poder elaborar emendas para determinada medida provisória. É um esforço conjunto do Senado e da Câmara. O acesso é via o site do Congresso lá, você tem o banner que tem um link. O endereço é Congresso Nacional legbr/editor de emendas, mas se você esquecer tudo isso e procurar lá no Google, né, editor de emendas. Não está mostrando, não. Melhor deixar na tela. É porque tem essa história do compartilhamento lá, né? Compartilhou só a janela. Se você procurar no Google Editor de Emendas, é o primeiro link que vai aparecer no resultado da pesquisa, é o link para a aplicação. Pode colocar na apresentação, no modo apresentação, ele fica maior. Aí muda a janela, né? Muda a janela, eu tinha que compartilhar a tela inteira. Bom, a aplicação já está em produção, algumas emendas já estão sendo elaboradas usando o editor, mas alguns recursos continuam sendo desenvolvidos, algumas melhorias a gente ainda continua implementando. Bom, o objetivo, né, facilitar a elaboração de emendas, melhorar a qualidade da emenda em termos de redução, né, de erros de técnica legislativa, padronizar o comando da emenda e padronizar a formatação dos arquivos que vão ser produzidos, né? E com a estruturação dos dados, o editor permite que a gente colete, né, dados estruturados da emenda que está sendo apresentada, e com essa estruturação desses dados, com essa coleta desses dados, a gente consegue gerar outros produtos, como, por exemplo, o quadro de emendas, e no futuro, quadros comparativos, e, eventualmente, alguma ferramenta que permita apresentar uma primeira versão de uma redação final de uma determinada proposição a partir das emendas do texto original do projeto e das emendas que foram acatadas. Então, assim, é uma série de produtos que a gente pode construir a partir da estruturação desses dados, e essa estruturação a gente consegue a partir do uso do editor de emendas. Bom, benefícios que a gente consegue utilizando a aplicação, né? A padronização, tanto do formato final do documento, quanto do comando da emenda, né, que é o texto lá que desse nova redação, tem gente que escreve desse nova redação, tem gente que escreve altere-se tal dispositivo. Então, a gente consegue padronizar, porque esse comando ele é gerado automaticamente pela aplicação. Ele traz uma rapidez na elaboração, porque você se preocupa mais com o conteúdo, com o mérito lá da sua emenda, do que com formatação. Então, é foco no mérito, não na forma. Ele gera automaticamente a numeração dos dispositivos que forem sendo acrescentados na emenda da medida provisória. Permite que o acesso seja via web ou dispositivos móveis, você consegue usar o celular para poder fazer a elaboração da sua emenda, né? A elaboração ela parte de uma ideia diferente. Hoje, quando você vai fazer uma emenda no Word, você abre um documento em branco lá, do lado você coloca o texto da medida provisória e começa a produzir, né, o texto da sua emenda a partir, né, copiando e colando lá o texto da medida provisória. O editor ele já traz esse texto e permite que você faça intervenções direto no texto. Então, você já altera o ponto que você precisa alterar, você já suprime o dispositivo que você quer suprimir, ou adiciona dispositivos na posição que você precisa lá. Né? Então, ele traz alguns alertas, além da questão da técnica legislativa, tem algumas orientações para a apresentação de emendas que ele vai alertando à medida que você vai criando a sua emenda, e existe uma possibilidade de integração com outros sistemas legislativos, né? Então, no futuro, né, seria possível a gente integrar esse módulo de elaboração de emendas dentro do Liderança Digital, dentro do Gabinete Digital, dentro do Autenticador, dentro de outros sistemas da casa. Então, algumas coisas que
o sistema, né, vai resolver, né, em relação a erros de técnica legislativa, né? Quando a gente já teve casos lá que o texto da emenda ele se referia ao artigo 12, mas tinha o artigo 12, em vez de ter o número 1 e o 2, apresentava o L em letra minúscula e o 2 em seguida. Então, assim, isso visualmente não faz muita diferença, né? Mas dá para ver a diferença visualmente não faz muita diferença, mas se a gente vai construir um mecanismo lá para poder interpretar, identificar qual é o dispositivo que está sendo alterado, isso já atrapalha muito. Então, assim, tem gente que usa, no caso do símbolo né, de ordinal, tem gente que usa o símbolo ordinal, tem gente que usa a letra O minúscula, tem gente que usa o símbolo de grau, tem gente que usa a letra O minúscula com sublinhado. Então, assim, há uma variedade muito grande de possibilidades, né, de escrita do documento, e essa variedade acaba interferindo em processos futuros aí de interpretação do texto. Outras coisas também que o editor evita que aconteçam, né? É usar 2 vezes, né, a mesma numeração de dispositivo. Isso é um caso real, não é de uma emenda, mas é um caso real, né, do PLS 556 de 2007, que tinha 2 artigos segundos. Né? Também vai evitar esse tipo de erro de formatação no documento, porque, em tese, o texto de um dispositivo não deveria ter quebras de parágrafo, e também a gente tem um caso real de um outro PLS que possuía uma quebra de parágrafo no meio do texto do artigo. Então, essas coisas todas o editor ele vai resolver, né? E ele tem, para poder facilitar o aprendizado, né, e servir como fonte inicial para poder resolver dúvidas, né, vários tutoriais em vídeo e PDF, e a gente tem aí uma rede, aí, uma equipe de apoio, que depois a gente vai voltar para poder falar disso aqui. E tem também um e-mail para poder receber sugestões, né, relatos de erros e elogios também, se for o caso. Bom, eu vou passar direto para o editor aqui agora. Então, ó, eu tinha dito que, se você esquecer desses pontos de acesso do editor, vai lá no Google, escreve lá editor de emendas, o primeiro link que aparece é o link do editor lá. Né? E aí ele mostra uma tela inicial, né, de apresentação. Né? Nessa tela, né, a gente tem links para os vídeos tutoriais. Então, se você clica aqui, ele tem uma série de vídeos explicando uma série de funções dentro do sistema. Se você quer modificar um dispositivo, ele tem um vídeo para isso, tem um vídeo para suprimir ou remover o dispositivo, tem um vídeo para adicionar dispositivo, tem um vídeo para criar um dispositivo que vai alterar um dispositivo de outra norma. Por exemplo, um artigo que altera um parágrafo de uma lei que esteja vigente. Tem um vídeo de como você pode copiar e colar textos, né, do Word para dentro do editor de emendas. Então, a gente tem uma série de tutoriais aqui em vídeo. Descendo aqui, a gente lista algumas principais funcionalidades do editor, né? A parte de criação de emendas, né? De como é que você abre uma emenda que você já criou e salvou, né? Quais são os alertas de edição que a gente apresenta, como é que você transforma dispositivos, como é que você altera um dispositivo de uma norma que esteja vigente. E se você clicar em cada um desses ícones aqui, ele mostra um PDF com o passo a passo de como você executa aquela operação. Robson, uma questão interessante, então, como é um sistema web, a pessoa pode fazer emenda em qualquer lugar, inclusive fora da Câmara. Alguém pode fazer uma sugestão de emenda, não precisa estar logado aqui na Câmara, então a pessoa pode fazer uma sugestão de emenda, salvar e depois encaminhar para o gabinete do deputado. Isso. Só para não perder o gancho do Robson aqui, então, como a gente sabe que os gabinetes têm essa interação, né, com entidades externas, cidadãos,
né? Quando eles forem sugerir, o gabinete mesmo tomar a iniciativa de falar, quando você for sugerir uma emenda, já usa o editor. Aí o produto, né, disso que ele fez lá numa entidade X, ele manda por WhatsApp, por e-mail, do mesmo jeito que faz hoje, né? Hoje ele faz no Word e manda para vocês por e-mail ou pelo WhatsApp. É a mesma coisa. Só tomar o cuidado de pedir para essa entidade, cidadão, né, que façam usando o editor e enviem o arquivo, e o Robson vai mostrar lá como é que faz, para o gabinete. Chegando no gabinete, se precisar alterar alguma coisa, o deputado achou legal, mas ele quer alterar mais uma coisa. Usa o editor para editar aquela emenda e já mandar direto. Só para botar na cabeça que a gente pode agilizar para quem está fora da Câmara e já passar essa informação. Sim, então mais abaixo a gente tem uma lista ali de recursos que o editor oferece, e mais para o final da página a gente tem um formulário para você reportar erros ou sugestões aí, e a gente recebe essa mensagem num e-mail, e aí tem uma equipe que trata disso, a gente leva lá para poder resolver o problema. Bom, para poder começar a fazer uma emenda, né? Você tem a opção aqui de criar uma emenda ou abrir uma emenda já existente, que você já tenha elaborado ou que tenha recebido. Alguém tenha feito e enviado o documento para você e você recebeu. Né? Eu vou partir de uma emenda nova, então eu vou selecionar a medida provisória que eu desejo emendar. A gente lista aqui as medidas provisórias em ordem decrescente de apresentação de publicação. Então, essas duas últimas aqui, elas estão no prazo de emendamento, né? Eu vou pegar a 1186 aqui e clico lá na medida provisória, clico em selecionar e ele já mostra o texto da medida provisória. Então, assim, o editor, ele funciona como um editor de texto. Em vez de você usar o Word, vai usar o editor. Dali para frente, você vai procurar trabalhar da mesma maneira que trabalharia no Word. Então, por exemplo, se a sua intenção é alterar um determinado dispositivo, dar uma nova redação, você vai lá naquela parte onde está o dispositivo que você deseja alterar e acrescenta o texto que você quer colocar no dispositivo. Então, você faz a alteração que você precisa. Se você quiser apagar uma parte do texto, você apaga uma parte do texto, como faria no Word. Né, e coloca a parte que você deseja lá. Ele, então, identifica que você fez uma alteração no texto daquele dispositivo, ele apresenta as alterações no texto em cor azul, e na direita aqui, ó, ele já dá um exemplo de como é que vai ficar a sua emenda. Eu acho que está pequeno aí, né, para vocês verem, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Está dando para ver bem, melhorou agora. Então, ó, lê aí o texto que ele gerou. À medida que você vai fazendo intervenções no texto, ele vai atualizando aqui o comando da emenda. E o comando da emenda, no caso desse exemplo aqui, é desse ao inciso 1 do caput do artigo 1º da medida provisória a seguinte redação. E aí ele apresenta lá, né, o dispositivo com alteração com o texto que você colocou. Ele coloca lá a linha pontilhada, né? Não precisa nem se preocupar mais com as linhas pontilhadas. Isso aí ele já preenche. Né? Tem uma série de outros recursos aqui que a gente pode, que o editor oferece, por exemplo, se você clicar nesse... Oi? Se você clicar nesse botão aqui, ó, da direita, ele te mostra até o que foi alterado. Né? Você tinha um texto original da medida provisória, na direita ele mostra o texto atual, como ficou depois da sua intervenção, e no meio ele diz o que você tirou, o que você escreveu. Né? Se você quiser apagar o que você tinha... Uma supressiva, emenda supressiva. Sim. Se você quiser remover, suprimir um determinado dispositivo, você seleciona o dispositivo que você quer suprimir e na esquerda aqui, ó, você tem um menu de ações. Então, olha só, para poder alterar, é direto no texto que você quer modificar. Para poder suprimir, né, no menu à esquerda, você clica nos 3 pontinhos, ele abre uma série de opções, você clica em suprimir. E aí ele sinaliza a supressão com uma letra vermelha e o texto riscado. Né? E ele muda aqui já o comando da sua emenda. Né? Ele
colocou assim agora: dê-se nova redação ao inciso 1 do caput do artigo 1º e suprima-se o inciso 2 do caput do artigo 1º da medida provisória nos termos a seguir. E aí colocou o inciso 1 com a nova redação e o inciso 2 suprimido. Né? Vamos supor que seja só essa alteração que você quer na sua emenda, né? A sua emenda está completa, está elaborada. Então, você clica aqui no menu de salvar aqui em cima, e aí ele gera um PDF. Esse PDF você vai salvar aí na sua máquina, e depois você vai poder apresentar esse PDF lá no autenticador. Se você quiser, você pode também visualizar a emenda, né? Você tem uma opção aqui de visualizar, e aí ele exibe o documento mesmo, como ele fica no final aí, né? Então, ele já traz lá um cabeçalho referente à comissão especial lá da medida provisória, o texto lá do comando da emenda. Eu não coloquei a justificativa, deveria ter colocado, e ele me alerta sobre isso. Ó, se aqui na área de cima, aqui, ó, a gente tem uma aba de avisos, e aí ele diz, ó, a emenda está sem justificativa. Então, você tem aqui uma aba de justificativa, onde você vai poder colocar o texto da sua justificativa lá. Texto de exemplo da justificativa. Né? Se você quiser, você pode visualizar de novo, e aí ele já mostra lá a sua emenda com a justificativa que foi colocada. E você pode salvar novamente a alteração que você fez na emenda aqui. Além disso, você tem a data e a autoria, né? Por quem é que você está apresentando, elaborando aquela emenda lá. Se você coloca lá o autor, você pode colocar um ou mais autores. Se você coloca lá o autor e manda visualizar, ele já apresenta lá o documento com o nome do autor. Bom, então a gente viu que para poder elaborar uma emenda modificativa, você vai lá e altera o texto. Para poder elaborar uma emenda supressiva, você clica no dispositivo que você quer suprimir, né? Ele divide o texto da medida provisória em diversos dispositivos, ele estrutura o texto da medida provisória, e aí você clica no menu à esquerda e manda suprimir. E o menu ele oferece uma série de outras operações. Então, eu vou criar uma nova emenda aqui. Não vou salvar essa última alteração que eu fiz, que foi Aliás, vou salvar. Deixa eu salvar. E vou criar uma outra emenda para essa mesma medida provisória. Só que nessa outra emenda eu vou adicionar dispositivos. Para adicionar dispositivos tem diversas maneiras. Como é que você faria no Word ali? Provavelmente, se você ia ser um pouco diferente, porque você não ia ter o texto, né, não ia fazer dentro do texto normal, mas você posicionaria no final do dispositivo que vai ficar antes, né, do novo que você quer. Entre 1 e o 2. Entre 1 e o 2, e você dá um Enter, né, no final do dispositivo do inciso 1. E aí ele abre um espaço, já numera o novo dispositivo que você quer adicionar, e aí você coloca o texto do dispositivo. Né? À medida que você vai criando um novo dispositivo na emenda, ele vai dando algumas mensagens, né, durante a elaboração, indicando algumas inconsistências. Por exemplo, ele está me dizendo que esse inciso aqui ele deveria terminar com ponto e vírgula. Então, você coloca um ponto e vírgula lá e a mensagem de erro some. Se você só criou o dispositivo e não colocou texto, ele diz, ó, não foi informado um texto para o inciso. Né? Se você inicia o dispositivo com letra maiúscula e diz que o inciso não deveria iniciar com letra maiúscula, a não ser que seja um nome próprio, a palavra que inicia o inciso. Então, assim, tem uma série de validações, né? E, à medida que você vai fazendo a intervenção no texto, da mesma maneira que com os outros tipos de emenda, ele vai montando aqui o seu comando de emenda, e aí ele disse, ó, acrescente-se inciso I-1, né,
ao caput do artigo 1º da medida provisória com a seguinte redação. Aí aqui um detalhe que eu vou chamar a atenção, assim, essa convenção de numeração é um pouco diferente daquela convenção que teria que ter um traço e uma letra, né, se fosse criar um novo dispositivo entre dispositivos já existentes. Mas é só uma convenção para que a gente saiba onde o dispositivo deve ficar exatamente. É um sufixo, é um prefixo de encaixe, né? Então, a gente sabe que o inciso I-1 ali, ou 1-1, ele vai ficar entre o primeiro inciso já existente e o segundo inciso que a medida provisória já possuía. Além de você poder criar dispositivos clicando aqui no final, né, do texto do dispositivo imediatamente acima, você pode também clicar no menu à esquerda, e aí você diz, ó, eu quero adicionar um inciso antes, eu quero adicionar um inciso depois, ou eu quero adicionar uma linha para esse inciso que já existia. Aí ele abre o espaço lá, já numera a linha, e aí você coloca o texto lá do seu dispositivo, o texto da sua linha. E ele vai reproduzindo aqui o seu documento, né, o comando da emenda. Bom, o que mais? Deixa eu ver a colinha aqui, porque eu não lembro tudo de cabeça. Então, assim, visualmente, quando você salva a emenda, ele vai salvar um arquivo PDF, mas não é um PDF comum, tá? Esse é um PDF que, quando você mandar enviar aquela emenda, como ela foi feita no editor, por trás daquele PDF tem uma série de dados que o sistema vai conseguir entender. Então, é diferente de gerar um PDF a partir do Word, tá? Esse arquivo gerado aqui é um PDF diferenciado, porque ele tem todas as informações que o editor de emendas gerou por trás desse arquivo. Certo? Porque visualmente, se você imprimir, é um PDF, eu poderia fazer no Word gerar um PDF. Visualmente, sim, mas o documento PDF tem, quando você mandar a emenda, né, o arquivo ele tem informações diferentes de um PDF feito fora do editor de emendas. Tá? E aí o que o Robson falou vale para o outro lado também. Outro dia alguém perguntou para a gente, né, porque quando você fizer a sua emenda, né, usando o editor, gera um PDF. Aí a outra pessoa que recebe esse PDF, ela não vai precisar, ela tem que usar o próprio editor para abrir aquela emenda, né? Tem gente perguntando, mas eu posso fazer usando o Acrobat Writer, né? Que é o... Não, ele é um arquivo PDF muito específico que só o editor é capaz de alterar o editor de emendas, né? Então, só para ter isso na cabeça, porque o pessoal, é o doc, a gente edita, PDF, não. É o PDF que é usado, que é gerado, ele só pode ser aberto para edição por um outro, pelo próprio editor de emendas, né? Agora, claro, você pode ler esse PDF usando o Acrobat Reader, né? Ou seja, usando um leitor qualquer de PDF, que você vai ver essa emenda que o Robson apresentou, só para não dar essa confusão, né? Então, apesar de não ser um doc, ele ser um PDF, é um PDF especial, como o Robson comentou. Bom, então eu vou salvar essa... Vou botar uma justificativa aqui. Justificativa de... Vou salvar. Vou dar um outro número aqui para o meu documento. Bom, e esse documento que a gente salva, ele pode ser enviado para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai poder abrir esse documento, vai poder alterar alguma coisa, fazer alguma mudança na emenda que você já iniciou, que você já elaborou, e para fazer isso, né, você tem na página inicial aqui, também tem lá no menu lá da tela de edição, você tem esse abrir emenda do seu local. Então, você clica lá no abrir emenda do seu local, seleciona lá o documento, né, que foi elaborado no editor, manda abrir, e aí ele traz o texto de volta da medida provisória e as alterações que você produziu naquele texto.
né? Então, daqui eu posso continuar a elaborar minha emenda, posso fazer mudanças, apagar alguma coisa que eu já tenha feito. Por exemplo, esse dispositivo que eu adicionei aqui, depois eu voltei atrás, eu não queria que esse dispositivo que eu mesmo adicionei existisse na minha emenda. Então, você vai lá no menu à esquerda e manda remover os dispositivos. Remover é diferente de suprimir. Suprimir se aplica a dispositivos originais da medida provisória. Remover é para dispositivos que você próprio, né, acrescentou na emenda. Né? Que mais? Sim, aqui dentro da tela de edição, a gente tem um menu aqui para o quadro de emendas, é o quadro de emendas dessa medida provisória. Então, é só um link, ele leva para uma página que apresenta as emendas, que exibe as emendas que já foram apresentadas para uma determinada medida provisória. Por exemplo, essa 1186 já tem uma emenda, mas essa emenda ela não foi feita no editor. A gente consegue identificar aqui no quadro, né, que essa emenda foi elaborada fora. E eu estava dando uma olhada aqui, até poderia ter sido feita no editor. Né? Não tem nada que impeça aqui, nenhuma particularidade que impedisse de ter sido feita no editor. Então, vamos pegar aqui um outro exemplo de um quadro de emendas aqui. Ó. Vamos pegar o da... A 1182 também tem. Vou pegar o da 1182, que é mais recente. Aqui. Selecionar e vou clicar aqui no quadro de emendas. Aí, ó, a gente tem 244 emendas, né? Tem várias aqui que foram feitas no editor. Como é que eu sei disso? As que foram feitas no editor, eu consigo exibir aqui no quadro de emendas, né, o texto da emenda, porque a gente consegue identificar, né, aquele texto que foi gerado para poder montar o comando da emenda. Consegue identificar tanto esse texto aqui do inteiro teor da emenda, quanto os dispositivos que foram alterados, né, naquela emenda, e se esse dispositivo é de uma norma vigente, a gente consegue identificar qual é a norma vigente que foi afetada por aquela emenda também. Então, para essa medida provisória aqui, ó, a gente tem várias emendas que foram feitas, que foram elaboradas pelo editor. Tem um bocado que não foi também, mas tem bastante aqui feitas no editor. Né? O ideal aqui é que no futuro a gente tenha esse quadro todo preenchido aqui, né, por emendas estruturadas. Aqui. Vai lá em cima, bem no início do quadro, eu tenho a exportação, né? Isso, no quadro aqui a gente consegue exportar essa tabela aqui para um arquivo Excel, né? Aí ele cria uma tabela Excel com as mesmas informações aqui que estão sendo exibidas aqui na tela. E se você quiser, né, se tiver no período aí de emendamento ainda, e quiser elaborar uma emenda para essa medida provisória, você clica nesse botão de criar emenda no editor, aí ele já abre o editor naquela medida provisória e você pode, né, elaborar uma nova emenda. Um outro exemplo aqui também, no caso de emendas que alteram dispositivos de uma norma vigente. Vamos pegar aqui essa 1186, e a 1186, o artigo 4º aqui, ele propõe uma alteração no parágrafo 1º, né, do artigo 3º da Lei 8.745. Essa emenda que foi apresentada aqui, deixa eu ver se eu... deixa eu ir nela aqui de novo. Essa emenda que foi apresentada aqui, ela fez justamente isso. Ela propôs a inclusão de mais 2 parágrafos, né, nesse artigo 4º ali. Né. Ela poderia ter sido feita da seguinte maneira: eu poderia chegar aqui no editor de emendas, clicar aqui nesse parágrafo primeiro, que já existe, clicar no menu à esquerda aqui e dizer, eu quero adicionar um parágrafo depois. E aqui tem uma diferença. Como é um dispositivo que propõe uma alteração numa norma vigente,
né? O editor, pelo menos por enquanto, ele não tem como saber se o dispositivo que você está propondo é um dispositivo que já existe na norma, né? E aí você propõe uma alteração, ou se é um novo dispositivo, né? Que é o caso desse exemplo, dessa medida, dessa emenda aqui. Ele propôs a criação de 2 parágrafos, entre o primeiro e o segundo. Então, para que a gente pudesse reproduzir isso aqui, né, cria um novo parágrafo após esse primeiro já existente aqui, altera a numeração dele para 1-A, dá um OK, e aí coloca o texto do dispositivo lá. Texto do novo parágrafo. Se você iniciar o parágrafo com letra minúscula, ele exibe um alerta que deveria iniciar com letra maiúscula. Se você terminar o parágrafo com alguma pontuação indevida, ele vai te alertar também. Ele não impede que você salve o documento, que você apresente, mas ele te alerta sobre esse detalhe. E aí, uma vez que fez elaborou a emenda, o procedimento é o mesmo. Salva, ele vai gerar um documento Word, e esse documento, aliás, desculpa, um documento PDF, e esse documento PDF você vai apresentar no autenticador, né, para, enfim, esse documento realmente virar uma proposição, né, uma emenda. Eu acho que é isso. Assim, tem diversas outras coisas, assim, mas acho que para uma apresentação inicial o objetivo era esse. Mais uma observação, o Robson falou sobre o autenticador, né? Agora olhando como sistemas, né? Então hoje vocês usam o Word. A partir de agora, depois de vocês saírem da reunião, vocês vão usar o editor. Né? Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque hoje a emenda passa a valer depois que ela é autenticada. Né? Nos gabinetes tem lá o autenticador, que você pega o seu documento, o doc lá e autentica. O editor vai ser exatamente a mesma coisa. Pegar o PDF que foi gerado no editor, ele que vai ser autenticado. Em determinado momento aqui o Robson colocou a autoria, né? Colocou o nome do deputado e tal. Isso acontece no Word também, você coloca o nome do deputado. Mas o que vale é o nome do deputado que autenticou mesmo, né? O que está escrito lá quando vocês fazem o Word. Se vocês botarem, por exemplo, um deputado com nome e autenticarem, a pessoa que for usar se enganar e mantiver aquele nome que você colocou, né, no Word, aquele deputado falando de tal, quando na verdade quem vai autenticar vai ser um outro deputado, o que vai valer é o que está autenticado lá, tá? Então, as mesmas regras que vocês têm hoje para o Word valem para o editor em termos de sistemas, né? Porque toda hora ele fala, mas não dá para já do editor já autenticar direto. Não, futuramente a gente vai até fazer isso integrado, mas como tem essa mudança de cultura, né? Vocês usam o Word e usam o editor, então a gente prefere fazer de forma separada. Trata exatamente como se faz hoje, em vez de autenticar um doc, vai autenticar um PDF. Né? Então, isso é muito importante, né? Saber que o modus operandi só é no momento da edição e gerar o arquivo. O resto, vocês continuam usando o Infoleg autenticador da mesma forma. A segunda observação que eu gostaria de fazer, quando o Robson mostrou o quadro de emendas, outro dia alguém perguntou, eu fico com medo de ficar usando editor e já valer. Não, é uma boa separação para a gente fazer. O editor, vocês podem trabalhar à vontade, fazer quantas emendas vocês quiserem, como vocês fazem no Word. Vocês podem fazer um monte de emendas que, às vezes, o deputado nem vai usar aquilo, vai usar uma outra emenda, não vai ser aproveitada. Ou seja, usem o editor sem medo. Quando o Robson mostrou aquele quadro de emendas, ali, de fato, são as emendas que foram feitas e autenticadas. O quadro de emendas não porque as pessoas falam, mas a minha emenda que eu fizer agora já vai entrar no quadro de emenda? Não. Por quê? Só vai entrar no quadro de emendas depois que foi efetivamente autenticado e aquilo vai refletir no quadro de emendas que o Robson apresentou. Não sei se foi muito confuso, mas é só para não ter essa... Porque tem gente... Né, porque como está dentro do ambiente do editor, fica parecendo que a emenda que você está fazendo lá já vai para o quadro de emendas. Não. Aquele quadro de emendas é, de fato, as emendas foram autenticadas via Infoleg Autenticador. Né? Mais um. Não. Pessoal, então é essa apresentação que a gente queria fazer. Quero agradecer aí ao Robson Marcelo, que é um dos desenvolvedores do sistema, junto com né, a equipe da Aditec e também do Prodazem. Então, o mesmo sistema vai ser usado na Câmara e no Senado. E a gente queria abrir agora para perguntas, para dúvidas de vocês. Usem o microfone para falar, por favor.
Couber. Esse exemplo. Pois é. Então, a gente procura evitar essa opção, porque a gente entende que sim, quanto mais você conseguir encaixar o dispositivo, né, que você está propondo ali na posição, né, onde ele provavelmente deveria ficar, seria melhor. Mas, enfim, se eu quiser criar uma emenda do tipo onde couber, né, o passo é o seguinte: você vai começar da mesma maneira, você vai selecionar a medida provisória, escolhe lá, clica no selecionar, e aí quando ele abrir, né, o texto, quando ele exibir o texto da medida provisória para você, você tem aqui em outros tipos onde couber, né? Aí ele avisa, ó, Tem, mas não é para usar. é basicamente isso. Orienta-se o uso preferencial de emendas padrão, que é você escolhendo a posição onde vai ficar, com o posicionamento dos novos dispositivos propostos, em vez de emendas de dispositivos onde couber. Continuar assim mesmo, aí se você clicar em continuar assim mesmo, ele abre um espaço lá e ele Tem certeza? ele some o texto porque já não interessa mais onde ele vai ficar, né? Ele não numera mais também, porque assim, você não sabe em que posição que vai ser aquele dispositivo, e daqui para frente é normal, assim, você vai colocar lá o texto do seu, né, do seu artigo, e aí se você quiser criar um parágrafo embaixo dele, você clica nos 3 pontinhos aqui, manda adicionar um parágrafo ou adicionar um inciso, que são os 2 tipos de dispositivos que podem vir direto debaixo do parágrafo, e aí ele escreve lá parágrafo único, né, e aí você coloca lá o texto do parágrafo. Se você der um ponto aqui e der um enter, né, ele automaticamente já vai criando novos parágrafos, né? Aí ele muda a numeração lá. Se você quiser que isso não seja um parágrafo, aí você tem que recorrer ao menu à esquerda. Aí você diz, aqui deveria vir um inciso dentro desse parágrafo aqui. Aí você transforma esse parágrafo em inciso, ou você pode remover esse parágrafo e aí ele vai numerando os dispositivos automaticamente aqui nesse caso. Pode, claro. Não, é só porque complementa exatamente essa ideia. E aí ele monta aqui o comando da emenda: acrescente onde couber na medida provisória o seguinte artigo. E aí ele traz o texto do artigo lá. Gente, é só para esclarecer assim, por que a gente não gosta? Não é que a gente não goste, né? Porque, de fato, às vezes, está com muita pressa. Porque é muito importante, por exemplo, se eu nem olho a medida provisória e vou lá direto no onde couber e faço a minha emenda, muito provavelmente aquela emenda, como falou o Robson, ela poderia ser encaixada caberia ali no artigo 3º, entre o artigo 3º e o artigo 4º, né? Seria bem encaixada ali. O que vai acontecer na hora da gente gerar um quadro comparativo lá na frente, um quadro de emendas? Fala assim, eu quero todas as emendas que foram feitas para o artigo 3º. Aí ele vai listar lá. Não vai aparecer ação de couber, porque essa pessoa fez, embora pudesse ter, aliás, devesse ter sido feita ali no artigo 3º, ou seja, ela computaria com mais uma emenda que alteraria aquela matéria, exatamente aquele artigo, ele entra como onde couber. Então, você de cara já perde na qualidade da classificação daquela informação. E, como a gente está falando aqui, o editor, ele é legal, ele é fácil de usar, emendas ele faz rápido, mas o mais importante dele é que ele estrutura os dados para quem vai analisar lideranças, o próprio parlamentar quer saber quem fez emendas àquele artigo, vai ficar muito mais fácil ele olhar e saber que todas as emendas que alteraram aquele artigo são essas aqui, e não uma onde couber que está em algum lugar. Então, a gente coloca como reserva, o Robson estava comentando aqui, tinha que colocar mais uma mensagem, tem certeza que você quer fazer mesmo? Não quero mais uma vez, perguntar 3 vezes antes da pessoa fazer. Então, a gente conta com a colaboração. Né, de que e acaba ficando mais fácil fazer o encaixe usando a parte visual do que gerando esses tabs, não sei o quê. Aí você tem que ficar pensando se você vai gerar uma nova linha. Você estando dentro do ambiente visual da medida provisória, fica muito mais fácil criar, né? Então, estou colocando que o caminho simples e mais tranquilo é o da edição usando o que já existe na medida provisória apresentada. Eu tenho mais uma coisa que eu esqueci de mostrar. Aqui nessa tela de edição também da emenda, você tem um menu de ajuda também. Nesse menu de ajuda você tem a mesma lista de vídeos tutoriais que tem lá naquela página inicial. Então, se tiver uma dúvida aqui durante a edição, você pode recorrer aqui ao menu de ajuda,
né? E aí assistir algum desses vídeos. Os vídeos são bem curtos, 2 minutos, 3 minutos, né? E resolver alguma dúvida emergencial ali que você tenha. Novos vídeos ainda estão sendo produzidos também. Mais perguntas? Olivia? É ali, Liga né? o seu, tá desligado. Pois é, não consigo. Tá ouvindo? Tem. Tá? Robson, no caso, a medida provisória editada, né? Vai entrar também nesse editor de texto crédito extraordinário ou não? Então, a gente está testando, está homologando um novo recurso que nesse caso de crédito extraordinário, a gente não tem um documento estruturado, né? Geralmente você tem uma tabela ali no anexo e não tem uma forma muito padronizada ali, né? Assim, cada tabela pode ter uma estrutura diferente. Então, a gente não consegue elaborar dessa mesma maneira que a gente faz, né, com o texto normal, que é apresentando o texto para você poder interferir direto no texto. Mas está em homologação, lá tem uma equipe que está fazendo o teste agora, nessas próximas 2 semanas, uma emenda que a gente chama de emenda de texto livre. Nessa emenda de texto livre, você vai conseguir atender casos excepcionais, né? Casos que o editor estruturado ali não contemple, e permite também que você coloque anexos nessa sua emenda, e nesse anexo você pode fazer uma alteração em uma tabela que exista no anexo da medida provisória. Então, assim, tem uma alternativa, não é da mesma forma, a gente não consegue apresentar a tabela aqui para você editar direto na tabela, mas vai ser possível fazer uma emenda dentro do editor para poder alterar, né, uma tabela aí de um crédito extraordinário. Pois é, não está. Mexe aí. Não, aqui, ó, olha aqui. Agora, certo. Primeiro, parabéns, ficou sensacional, na minha opinião. E eu estava pensando se... É evidente que é uma iniciativa do Congresso e não está para a Câmara e para outras proposições inicialmente. Mas tem a perspectiva de expandir no futuro próximo, e também haveria perspectiva de, no futuro, também interligar com o EDOC de alguma maneira? O problema é da origem. Quando um deputado faz um PL, por exemplo, ele não usa o editor, aí o texto original não está estruturado. A medida provisória ela vem estruturada, por isso que você consegue trabalhar nela. Então, o desejo de todos é chegar nesse ponto de fazer emendas a qualquer proposição na Câmara, né? Não só medidas provisórias. Medida provisória é o primeiro passo, mas a ideia no futuro é avançar. O problema é trabalhar na estruturação de todos os projetos tramitando na Câmara, né? Em relação ao EDOC, não, por enquanto não. Qual seria a função com o EDOC? Qual o motivo de integrar com o EDOC? De fazer emenda no editor e ter um botão assim de protocolar ou algo assim. Aí seria com o autenticador, né? O InfoReg certo, autenticador. Perdão. No futuro é possível sim, mas a gente teria que integrar, na verdade, são 2 sistemas, né? Um na Câmara e um no Senado. Então, por isso, não tem essa integração agora, mas pode pensar nisso no futuro. Robson, vai ter um período assim, por exemplo, se eu quiser ainda fazer uma emenda à medida provisória sem ser pelo editor, ela ainda vai continuar, eu poder autenticar no Infoleg e tudo, ou vai ter um período que vai encerrar isso? Sim, hoje, se você quiser fazer emendas hoje, você pode usar o editor já está em produção, o que ele mostrou aqui são medidas provisórias vigentes, você pode usar hoje o editor de emenda, ou pode fazer no modo tradicional. Mas vai chegar um momento, agora em outubro, novembro, a Câmara vai assinar um ato junto com o Prodasem e tornar obrigatório o uso do editor de emendas. Eu não sei a data, eu estou chutando aqui, outubro, novembro. Editado esse ato, aí a Secretaria do Congresso não vai aceitar emendas que não sejam feitas no editor. Então, por isso que a gente pede que vocês comecem a utilizar
nesse período, mesmo não sendo obrigatório, comecem a fazer usando o editor, mas não é obrigatório. Mas será. Não tenho medo. E fica muito fácil, sabe? Principalmente depois que você faz a primeira, a segunda, aí a coisa vai no encaixe. Então, pedimos para vocês usarem, vocês vão ver que vocês não vão se arrepender. Perguntas, dúvidas? Não mais? Deixa eu só fazer é propaganda, eu sou a pessoa do marketing aqui. Não, primeiro, aquilo que eu pedi de início, né? Vocês divulgarem para os seus colegas. Hoje teve sessão, né? Então, acredito que tenha sido por isso que o quórum está aqui pela metade, mas a gente sabe que vocês conversam entre os gabinetes, né? E também aquela ideia de passar para quem sugere emendas para os gabinetes de vocês, já para passar o link para eles, né? Usarem já o editor, e assim vocês já vão trabalhando na segunda camada, né? A pessoa que está fazendo lá, manda para o gabinete, vocês já recebem ela já arrumadinha para vocês precisarem autenticar após a aceitação do parlamentar, né? Que quem define no final das contas é o deputado, né? A autenticação. Muito obrigado, Robson, Bruno e equipe. Muito obrigado pela presença de vocês.